Boa noite, a graça e a paz de Jesus, amém? Irmãos, o mês de outubro é um mês especial para nós cristãos, pois comemoramos a Reforma Protestante. E no dia 30 desse mês ainda, no culto da manhã, nós estaremos fazendo um culto de ação de graças pelo dia da Reforma Protestante. Então você já está convidado a participar dia 30 de outubro, domingo de manhã, às 9h, a participar desse culto em ação de graças pela Reforma Protestante. Todos estão convidados, anote aí na sua agenda. Normalmente, quando nós falamos sobre a Reforma Protestante, nós temos uma tendência a atribuir a reforma somente a Lutero. Porém, quando nós falamos de reforma, vemos que Deus levantou homens e mulheres ao longo deste período. E aí você vai encontrar reformadores, pré-reformadores como Wycliffe, Jan Hus, os reformadores Lutero, Zwinglio, Farel, João Calvino, John Knox, entre outros nomes levantados. A própria esposa de Lutero, Catarina van Bora, que foi muito importante no movimento reformado, entre outros nomes também. Eu, particularmente, gosto muito do nome reformas, pois tivemos diferentes movimentos durante este período. Claro que o que eles tinham em comum era a volta às Escrituras. E a reforma ela transformou uma sociedade. Muitos aprenderam a ler e começaram a ler a Bíblia na Reforma Protestante, pois na época somente a Igreja Católica, os papas e os padres tinham o direito de interpretar as Escrituras, e muitas dessas missas eram no latim. Então você vê a dificuldade que era para o povo da época. Então foram importantes mudanças na sociedade. É na Suíça, por exemplo, de João Calvino, que nós vamos ter ali a primeira escola pública e o primeiro hospital público. Enfim, foram grandes transformações da época, não só em relação à religião, mas em relação à sociedade como um todo. Só que hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o texto de Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17, que são versículos muito importantes relacionados à Reforma Protestante. Especialmente o verso 17, que é o verso-chave da Reforma. E esse texto, o texto lido, por exemplo, vai falar da justificação, da doutrina da justificação pela fé, que é uma das doutrinas essenciais no Evangelho. Por exemplo, é no verso 17 que Lutero vai encontrar paz ao seu coração, pois é nele que ele vai ler que o justo viverá pela fé. Ali ele vai descobrir que nenhuma penitência, que nenhum papa, que ninguém poderia lhe salvar da condenação eterna a não ser Cristo. Então, o verso 17 que traz paz a Martinho Lutero lá no século XVI. Mas, como eu falei, se nós fôssemos falar da história aqui, nós iríamos virar a noite falando da história da Reforma, porque é fascinante a história da Reforma Protestante. Hoje nós vamos atentar mais ao texto. O verso 16 vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, aos que se envergonham do Evangelho, existem aqueles que são a vergonha do Evangelho, e aos que não se envergonham do Evangelho. Só que para nós prosseguirmos na questão, nós precisamos entender melhor o que não é o Evangelho. Primeiro, que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho da prosperidade. E hoje nós vamos crescer muito esse outro evangelho, esse falso evangelho, o evangelho da prosperidade, não o evangelho da cruz. É um evangelho que vai prometer conforto e não sacrifício. É um evangelho que vai prometer sucesso e não renúncia. É um evangelho que vai te prometer riquezas, ainda aqui na terra. Nesse evangelho é Deus quem está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Nesse evangelho é a vontade do homem que é feita e não a vontade de Deus. É um evangelho popular, mas esse não é o verdadeiro evangelho. Ele vai atrair multidões,
mas ele não vai reconciliar o homem com Deus. Esse evangelho ele não vai pregar o verdadeiro arrependimento. E você vai encontrar, basta ligar a sua televisão, que você vai encontrar. O que mais tem na televisão são programas dessas igrejas que estão lotadas e prometendo bênção e mais bênção, como se o evangelho fosse somente isso. Como se o evangelho fosse somente a nossa vida aqui na terra. E nós sabemos que não é somente isso. Então, primeiro, esse evangelho que foi pregado por Paulo, pregado pelos apóstolos, pregado pelos reformadores, ele não era o evangelho da prosperidade. Esse evangelho, em segundo lugar, ele não estava centralizado em milagres. E hoje nós encontramos falsos obreiros que pregam esse evangelho somente para aliviar, por exemplo, a dor do corpo e não para sarar, enfim, as enfermidades da alma. Pregam cura e não pregam arrependimento. Milagres, eles pregam milagres, mas eles não pregam a fé salvadora. Pregam sobre os supostos direitos que o homem tem e não na necessidade de esse mesmo homem se arrepender. E eu conheço, infelizmente, pessoas de igrejas tradicionais que saem das suas igrejas e vão procurar nessas igrejas, muitas vezes, um milagre. Muitas vezes elas vão procurar um milagre nessas igrejas, achando que o milagre está naquele dito pastor, que ao ele orar, o milagre vai acontecer. Eu reafirmo, eu creio em milagres. Nós cremos num Deus de milagres, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, o Evangelho ele não é constituído somente nos milagres. O milagre ele pode abrir a porta para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Ele não é o Evangelho. O milagre em si não é suficiente, por exemplo, para converter um pecador. Você pode conhecer alguém que recebeu, por exemplo, uma grande cura, enfim, de um câncer, de uma doença que talvez não tenha tido mais jeito, e ainda assim essa pessoa não reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Porque somente o Espírito Santo pode fazer isso na pessoa. Jesus ele não veio ao mundo somente para aliviar as suas dores. Não foi por isso. Ele veio ao mundo para salvar o homem do pecado e de uma ira vindoura. Por exemplo, onde estavam os Macedos? Onde estavam os Valdomiros? Onde estavam os RRs? Por que não estavam nos hospitais curando as pessoas de Covid? Talvez eles estavam cumprindo ali a quarentena, né? Ou fica em casa, vai saber. Mas se eles eram curadores, se eles se colocam como curadores, no mínimo eles deveriam estar no hospital e curando pessoas. Mas eles não estavam fazendo isso. Nós cremos, eu reafirmo novamente, num Deus de milagre. Mas nós cremos que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para curar. Você não precisa, por exemplo, sair daqui para Celso Garcia procurar um milagre. Se Deus quiser te curar, Ele vai te curar aqui, na primeira igreja batista de São Caetano. Ele vai te curar na sua casa. Não é o local, não é a pessoa em si. Nós não cremos, eu não creio hoje que alguém tenha esse dom específico da cura. Que alguém tenha esse dom de orar e curar. Eu creio na cura. Eu creio que Deus pode usar qualquer um para curar. Entende? Não uma pessoa de maneira específica. Como eu falei, se fosse assim, esses pastores estariam por aí, como eu falei durante a pandemia, curando. Mas não. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Como eu falei, infelizmente, pessoas saem das suas igrejas para procurar milagre em curandeiros, em pastores, que eles acham que ao orar vão ser curados. Não é isso. Como eu falei, Deus vai usar quem Ele quer, no momento em que Ele quer, para curar você de determinada doença, se assim for da vontade dEle. O próprio apóstolo Paulo, se nós entendermos que o espinho na carne de Paulo
era uma doença, como a maioria dos teólogos entendem, ele ora por 3 vezes, e de maneira intensa. E o que é que Deus responde para Paulo? A minha graça te basta. Ponto. Deus não curou, se nós entendermos, eu não vou nem entrar aqui no mérito da questão do espinho na carne, mas entendendo, e eu estou nesse grupo que entende que o espinho na carne provavelmente era uma doença física no apóstolo Paulo, Deus não curou o apóstolo Paulo daquela determinada doença. Terceiro, o evangelho de Cristo não está centrado no homem. Se tem um movimento hoje que tem crescido no Brasil é a teologia do coach. É uma das que mais cresce. Essa teologia tem como centro o homem. E os pregadores dessa igreja, por exemplo, vão usar frases desse sentido. Você é o centro do coração de Deus. Você é especial e você é o grande projeto de Deus. Esses pregadores, eles mais usam a autoajuda e a psicologia do que a Bíblia. Eu não estou aqui condenando a psicologia, mas quando nós subimos ao púlpito para pregar, nós temos que pregar as Escrituras e somente Cristo. Somente as Escrituras. Esse era um lema da Reforma Protestante. E quando eles usam a Bíblia, muitas vezes eles vão usar de maneira distorcida para favorecer ali o que eles entendem ser correto. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos o que? Que nós somos pecadores e miseráveis. Ninguém, vocês que estão sentados aí, que estão assistindo, ninguém merece outra coisa senão a condenação eterna e o inferno. Paulo vai declarar na sua própria carta aos Romanos: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. É uma luta constante. Como que nós somos tão especiais, como nós somos o centro do coração de Deus? Isso não existe, meus irmãos. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. Cuidado se você tem se achado o centro do coração de Deus. Cuidado se você tem achado que você é autossuficiente na sua igreja, no seu ministério, no seu trabalho. Cuidado, pois se você está fazendo isso, você está aderindo à teologia do coach. Cuidado, teologia demoníaca. Como eu falei, a Bíblia nunca foi sobre o homem. A Bíblia sempre foi sobre um Deus que entregou seu Filho numa cruz para nos salvar pecadores. Salvação é graça. Graça é favor imerecido. Quem somos nós? Nós só estamos aqui porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia desse Deus, meus irmãos, eu não sei o que seria de cada um de nós. Então, o Evangelho de Cristo não está centrado no homem. E por último, o Evangelho de Cristo não é um Evangelho sem compromisso. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas nunca nasceram de novo. Elas têm seu nome registrado no rol de membro, mas muitos não têm o seu nome escrito no livro da vida. São filhos de crentes, mas não são filhos de Deus. Foram até batizados com água, mas não com o Espírito Santo. Então Paulo está tratando aqui disso, de que o Evangelho não é isso. Muitos vão professar a Cristo, mas negam com as suas obras. E hoje nós temos visto o que nas igrejas? Muita adesão e pouca conversão. Muito barulho carnal e pouco choro pelo pecado. Isso é muito sério. O fim está próximo. Cristo está às portas. É claro que talvez a gente não imagine que Cristo esteja tão perto assim. Mas está. Basta olhar para o mundo, basta olhar para toda a situação do mundo. Então Ele está às portas. Então não é momento de nós brincarmos de ser crente. É momento de nós entregarmos de fato a nossa vida a Ele. É momento de nós termos sede por Deus. É momento de nós termos prazer na palavra de Deus. Há crentes que não oram nem se alegram mais em vir na casa de Deus. Amam mais o mundo do que as coisas do que as coisas de Deus. São mais amigos do mundo. Se conformam com as coisas do mundo. Há crentes que querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Que querem servir a Deus e as riquezas. Tudo isso, meus irmãos, não é o Evangelho.
Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim que estou pregando. Há uma luta diária. Não é fácil. Mas o Evangelho é renúncia. Tudo isso, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da teologia do coach, o Evangelho baseado somente em milagres, o Evangelho de adesão sem compromisso, tudo isso não é o Evangelho de Cristo. Mas então o que é esse Evangelho? E aí no verso 16 ainda, nós vamos entender que esse Evangelho é o poder de Deus. Ele é um poder irresistível e que ninguém pode resistir a esse poder. Dinamis é a palavra em grego para evangelho, que significa essa ideia de poder, de explosão. É daí que vem a palavra dinamite. Esse é o poder que explode e quebra as barreiras. Sabe, esse evangelho ele tem o poder de produzir algo. Ele não é mera ideologia. Ele não é um sistema filosófico, ele vai além. Ele é poder para a salvação. O Evangelho ele entra em todas as culturas, meus irmãos, que vocês imaginarem. O Evangelho salvou de maneira irresistível o próprio apóstolo Paulo, perseguidor da igreja de Cristo. Esse Evangelho te alcançou um dia. Lembre-se de quem você era antes da conversão. Lembre-se. O Evangelho te alcançou. Talvez você poderia dizer, talvez alguém disse para você que você não tinha jeito. E nós muitas vezes, quando vamos pregar o Evangelho, nós olhamos para algumas pessoas e falamos, meu Deus, eu não vou pregar o Evangelho para ela porque não tem jeito, esse cara é um mau caráter, esse cara é um bêbado, esse cara é um drogado, ele não vai aceitar o Evangelho. Mas, meus irmãos, lembre que o Evangelho é o poder. Lembre-se que o Evangelho salvou o maior perseguidor do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo. De maneira irresistível ao caminho de Damasco, Deus o derruba e Deus mostra todo o seu poder. E que ele ali não resiste a esse Evangelho. Assim foi como com nós, quando nós fomos alcançados por essa graça. E de maneira irresistível nós já estávamos aqui como filhos, como a igreja de Cristo. E eu pego, às vezes, me perguntando, meu Deus, como eu estou aqui? E você vê que, de fato, não é por você, porque quando a gente começa a olhar para os nossos pecados, nós imaginamos que foi, de fato, um poder irresistível de Deus que nos alcançou. Esse é o Evangelho, ele é poder. Em segundo, esse Evangelho é o único poder capaz de salvar pecador. Não há salvação fora do Evangelho. Não há salvação no Papa. Não há salvação em qualquer líder religioso. Não há salvação no pastor. Não há salvação no pregador. Não há salvação na igreja batista. Não há salvação na igreja presbiteriana, na Assembleia de Deus, em qualquer igreja que seja. A salvação é somente em Cristo Jesus. Se você está procurando uma igreja porque tal igreja vai te salvar, você está muito enganado. Você vai até se decepcionar. Porque quando nós começamos a se envolver cada vez mais com a igreja, nós vemos que o dia a dia não é fácil. Porque somos todos imperfeitos. Nós somos machucados. Nós ferimos muitas vezes também. Então a salvação não está na placa e não está na denominação. Claro que existem igrejas e igrejas. Claro que você não deve sair por aí procurando qualquer igreja. Porque a gente sabe que tem igrejas por aí que não pregam a verdade. Pregam qualquer coisa, pregam aquilo tudo que eu falei, né? Da teologia do coach, da teologia da prosperidade, etc. e tal. E é interessante que sempre que alguém se levanta para pregar esse evangelho, essa palavra, tem a garantia de que ela não volta vazia, porque nós estamos lidando com uma palavra poderosa. Não é qualquer palavra que nós estamos lidando, é com a palavra poderosa. E o resultado não depende do pregador nem dos ouvintes. Não depende de mim, não depende de vocês que estão escutando hoje. Pois é Deus quem opera tanto o querer como o realizar. É Deus quem abre o coração. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus que concede a fé salvadora. É Deus quem regenera e justifica. É Deus quem sela com o Espírito Santo. É Deus quem santifica. É Deus quem glorifica. Tudo provém de Deus.
A salvação é obra exclusiva de Deus, não por obras, como o próprio apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Efésios, no capítulo 8, não por obras para que ninguém se glorie, não, mas é graça e graça, não há outra justificativa, ela é obra exclusiva de Deus. A salvação, contudo, ela só pode ser alcançada no Evangelho. Não há outra tentativa, não há outra religião em que você possa encontrar o Evangelho. Ainda no 16, em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. A fé é a condição dessa salvação. É por ela que nós recebemos esse presente, mediante a fé. Essa salvação, ela é universal. Ela é tanto para o judeu quanto para o grego. Grego aqui é usado para se referir ao mundo gentílico naquela época. Não somente ao povo judeu, como muitos judeus acreditavam que somente eles seriam salvos. Então, essa salvação é universal, ela se expande por todo o mundo. Essa salvação é oferecida sem levar em conta, por exemplo, raça, nacionalidade, idade, sexo, condição social, grau de educação, grau de cultura. Ela vai além, ela vai além. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do Evangelho, quando eu vejo que ele salva o branco e o negro. Ele salva o pobre e o rico. Quando ele alcança o homossexual, quando ele alcança a prostituta. Esse é o poder do Evangelho. Quando ele alcança pessoas que nós nunca imaginávamos que esse Evangelho poderia alcançar. E esse justo viverá pela fé, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele gentil. Todos que são salvos exatamente da mesma maneira, por meio da fé. Visto o que é o Evangelho, agora eu quero pensar com os irmãos no verso 17, para fechar, sobre a eficácia do Evangelho. O verso 17 vai dizer que, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé em algumas outras traduções. E aí o apóstolo Paulo vai destacar aqui algumas verdades importantes. Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Você vai ver no verso 18 mais à frente. Mas a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Deus é justo. E sendo justo, ele não inocenta o culpado. Sendo justo, ele julgará todos com justiça, pois ele é o juiz dos vivos e dos mortos. A Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. E que diz lá em Êxodo também que Deus não inocentará o culpado. Mas não seriam necessários milhares de pecados para alguém deixar de entrar no céu. Bastaria somente um pecado. Nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu. João vai falar em Apocalipse. No céu só entram pessoas perfeitas. E a palavra de Cristo vai dizer, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Porém, a Bíblia vai dizer o quê? Que todos somos imperfeitos. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se obedecermos a lei inteira, mas se tropeçarmos em um único ponto, seremos culpados de toda a lei, Tiago vai nos dizer. Porém, a manifestação suprema da justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. Quando Deus o apresentou como sacrifício para a propiciação, Ele o fez para demonstrar a sua justiça, para que Ele mesmo possa ser simultaneamente justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa justiça é dom de Deus e não é uma conquista humana. Em segundo lugar, o Evangelho revela a justiça de Cristo imputada a nós. Imputar algo a uma pessoa significa pôr algo em sua conta, creditar,
ou contá-la entre outras coisas que lhe pertencem, ser-lhe creditado. E o que é imputado passa a ser legalmente seu. Lhe é contado como possessão. Imputar significa contar, acreditar e atribuir. O que não poderíamos fazer, meus irmãos, Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso fiador, como nosso representante e substituto. Quando Jesus estava na cruz, Deus fez cair sobre ele toda a iniquidade. Ele foi ferido pelos nossos pecados e trapassado por nossas transgressões. Deus o fez sofrer naquele momento. Mesmo não tendo pecado, ele se tornou pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. Rasgou, anulou, escravou na cruz. E essa é a justificação. Nós somos declarados justos não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Pelos méritos de Jesus. Por isso que nós somos declarados justos. E essa justificação, que mexeu tanto com Lutero, ela é mais do que perdão. Cristo apenas não concedeu ali e não cancelou a nossa dívida, mas ele pagou completamente por meio desse sacrifício substitutivo. Mas também Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, de tal forma que estamos completamente quites com a lei e com a justiça divina. Glórias a Deus por isso. Agora nós deixamos de ser réus e filhos da ira. Agora nos tornamos filhos amados. Agora somos membros da família de Deus. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Em terceiro lugar e último, essa justiça de Deus é recebida pela fé. O justo viverá por fé. A justiça de Deus é recebida pela fé e não operada pelas obras. O justo vive pela fé. Quem é o justo? O justificado. A nossa justiça não é a nossa própria, mas a justiça de Cristo, que nos foi imputada e por nós recebidas por meio da fé. Recebemos essa justiça quando cremos de Deus. E essa justificação, ela é somente um ato. A partir do momento que você crê em Deus, que você o recebe como único e suficiente Salvador, você é justificado por meio de Cristo. A fé não é a base da justificação, mas é o seu instrumento. É por meio dela. E esse homem não é salvo por causa da fé, mas por meio desta fé. Isso é a justificação. Se nós fôssemos resumir aqui a justificação em 3 pontos, a gente poderíamos resumir assim, que o justo é aquele a quem Deus declara justo. O justo é aquele que é justificado mediante a justiça de outro. O justo é aquele que é justificado mediante a fé. Essa é a justiça, essa é a justificação. A salvação, ela vai envolver mais do que essa justificação. Somos justificados pela fé, mas também devemos viver de acordo com essa fé. Viver por fé, viver de fé em fé. Depois de nós termos sido justificados na nossa conversão, devemos viver pela fé, e esse é o segundo aspecto da salvação, que é a santificação, que é o processo que nós partimos dele, recebemos, iniciamos, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, que Cristo inicia em nós, até o nosso último dia de vida aqui na terra. Para concluir, meus irmãos, eu pergunto para todos vocês, em que evangelho você tem crido? Nesse evangelho da prosperidade? Nesse evangelho que o homem é o centro e não Cristo? No evangelho sem renúncia? No evangelho sem cruz? Em que evangelho você tem crido? Se você tem crido nesse tipo de evangelho, que não é o evangelho, Deus está te convidando nesta noite para crer no verdadeiro evangelho, para se arrepender. Porque o evangelho é o poder da salvação para todo aquele que nele
crê. Agora, se você tem certeza da vida eterna, se você sabe que foi justificado por Deus através de Jesus, louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Agradeça porque um dia a graça dele te alcançou. Não porque você merece, mas porque ele decidiu te amar por graça, pelos méritos de Jesus. E glórias a Deus por isso. Agradeça a isso. E que nesse mês de outubro, mês especial da Reforma Protestante, em que lembramos esse movimento do século XVI, movimento tão importante para nós cristãos protestantes, nós evangélicos, nós venhamos ter a ousadia de pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, esse Evangelho de renúncia, esse Evangelho que é o poder da salvação, esse Evangelho que salva o pior dos pecadores, como o próprio apóstolo Paulo vai falar na sua carta a Timóteo. Que venhamos ter essa coragem de Paulo, que venhamos ter a coragem dos apóstolos de Jesus, que venhamos ter a coragem dos reformadores, de tantos homens e mulheres que nós tivemos ao longo da história, que pregaram o Evangelho, muitos deles perdendo a sua própria vida por causa do Evangelho. Que as 5 solas da Reforma Protestante sejam sempre presentes em nossa vida. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja brasileira. Que Deus nos dê ousadia cada vez mais de proclamar esse Evangelho, que é somente através dele que pessoas irão alcançar a vida eterna. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais na Tua palavra. Obrigado, porque um dia o Senhor entregou o Teu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados, para justificar, Senhor, os nossos pecados através dele, ó Deus, Seu Filho amado. Não somos nada, somos pecadores, dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Porque o Senhor nos justificou e nós somos gratos por tudo isso, sabendo que não foi por nossos méritos. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E que nós, acima de tudo, venhamos colocá-la em prática, Senhor, que nós venhamos ser praticantes. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, de cada irmão e cada irmã que nos assiste pela internet, Senhor. Renova, Senhor, a força daqueles que têm perdido as forças para estar na Tua casa, Senhor. Anima, Senhor, aqueles que não têm tido mais disposição de congregar, que não têm tido mais disposição de buscar a Tua palavra, de ter uma vida de oração. E sabemos que os dias são maus, Senhor, mas reaviva, Senhor, essa alegria. Nos dai ânimo, Senhor, para continuar a nossa jornada aqui na terra, certos de que somos peregrinos neste mundo e que o nosso lar não é aqui, sim no céu, Senhor. Que nós venhamos cada vez mais nos preocupar com as coisas do Teu reino, Senhor, com as coisas do alto, como a Tua palavra diz lá em Colossenses, e não com as coisas deste mundo. Nos dai um coração quebrantado, um coração humilde, Senhor. Obrigado, Senhor, que esse Evangelho venha alcançar mais e mais pessoas, venha alcançar o filho daquele irmão, Senhor, que está desviado, que está fora dos seus caminhos. Que esse Evangelho venha alcançar aquela mãe não cristã, aquele pai não cristão, aquele filho, aquele irmão que ainda não aceitou a Jesus, Senhor. Que esse Evangelho venha cada vez mais alcançar pecadores através de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela justificação. Obrigado porque o Senhor nos declarou justo por meio de Jesus, mesmo sabendo que nós não merecíamos. Obrigado, Deus, por tudo. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.